Vamos lá. Sinais de pontuação. Quando nos dirigimos a alguém, queremos que o interlocutor entenda o que dizemos. Na linguagem oral, a entonação é fundamental, foi o que nós já falamos, para esse entendimento. Já na escrita, usamos sinais gráficos, os sinais de pontuação, para representar, entre outros elementos, os vários tons da fala. Aí na ilustração tem alguns alunos com plaquinhas com sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação, a exclamação e a reticência. Então nós vamos ver cada um deles. A entonação é a variação das marcas de melodia da frase. As variações resultam das pausas entre as sílabas e da pronúncia delas, que pode ser forte, fraca, breve, longa, grave ou aguda. Foi como a professora passou para vocês na mesma frase do gato sumiu, em várias fases, de tristeza, de raiva, de espanto. Então, a nossa fisionomia muda. Nessas aulas, vamos retornar ao estudo dos sinais de pontuação e indicar quando e por que devem ser usados. Tá? Por exemplo, o ponto final. Sua principal função é marcar o final de uma frase declarativa. Nesse caso, é chamado de ponto final. Fim, finalizou. Indica uma pausa forte. Vejam um exemplo. É meio difícil explicar o que os 3 palhaços do Vale Fiornos faziam. Até porque, muitas vezes, eles não faziam nada. Nadinha. Só apareciam e olhavam. Vocês viram a pausa um pouquinho maior, para dar espaço para iniciar uma outra frase e a pessoa estar entendendo o que você quer dizer. O ponto final é utilizado também na frase imperativa. Por exemplo, nas palavras da personagem do texto, com a palavra do dicionário, visto da página 8 do módulo 1. Ao recomendar o que consulta. Disponha, meu caro, volte sempre. Aí nós temos a vírgula mais o ponto final. Mas prevaleceu aí o ponto quando deu o fim da frase. Na fala, o tom da voz diminui a partir da última sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, da frase declarativa ou imperativa. Lembra dos verbos imperativos? Quando você dá uma ordem, tá? O ponto é usado também para sinalizar que certas letras foram eliminadas em abreviaturas. Brás, coloca o ponto final, está abreviando, significa brasileiro. Doutor. A senhora, que é o SR com o Azinho, se fosse senhor seria o Ozinho, e o ponto. Dic, que significa dicionário. P, página. Fig, que é figura. Então, quando você quer abreviar, você coloca um pontinho, Sempre quando você vai abreviar uma palavra, você não coloca um pontinho final, tem essa função também, tá? Não há ponto nas abreviaturas das medidas. Exemplo, grama, quilograma, metro, hora, minuto, segundo, quilômetros. Você coloca somente a letra, não tem o ponto, tá? Agora a gente vai passar para o ponto interrogação, ou seja, quando você faz uma pergunta, Então, esse ponto ele é bem usado, porém, às vezes, deixa um pouco a desejar quando alguns vão fazer uma leitura, Não utilizam ele de forma correta. Vamos ver como utilizá-lo? Marca o final de uma frase interrogativa, ou seja, quando você faz uma pergunta. Marca o final, por exemplo, lá, é preciso mudar. E os cavalos perguntarão: o que é que deve mudar?
Olha o pontinho de interrogação. Vocês vê a entonação como muda? Na fala, o tom da voz eleva-se a partir da última sílaba tônica da frase. Qual o seu nome? Onde você mora? Percebe? A sílaba forte, tônica, sempre no final. Ou seja, quando você vai fazer uma pergunta. Às vezes você não percebe, mas tentam fazer várias perguntas para vocês verem e falar uma frase normal, né? E depois fazendo a pergunta, para vocês verem essa entonação como muda. No ponto de exclamação, ou seja, você acha alguma coisa, né, maravilhosa, você fica espantada, admirada, você sempre usa esse tom, né, exclamando. Marca emoção na frase, exprimindo sentimento como admiração, alegria, espanto, desejo, raiva, tristeza. No trecho a seguir, extraído do texto Minha História de Palhaço, Cláudio Tebas manifesta sua surpresa pela morte do palhaço. Ele era um dos 3 palhaços do Vale Fiormos, o mestre dos outros 2. Na fala, o tom de voz intensifica em toda a frase, ou especialmente sobre a sílaba tônica de uma frase. Que jardim lindo! Nesse exemplo, a repetição da vogal I contribui para reforçar a intensidade pretendida. Vocês viram que repetiu várias vezes? Tá lindo, né? Tanto a frase declarativa como a imperativa podem revelar emoção, sentimentos. Quando isso acontece, o ponto final é substituído pela exclamação, que neste exemplo extraído de Minha História de Palhaço. Era perfeito para batizarem o espetáculo que estavam montando. Quando a emoção está presente em frases interrogativas, o ponto de interrogação é acompanhado do ponto de exclamação, né, os dois juntos. Olha o exemplo. Não acredito. Meu time perdeu de goleada? Né? A mesma coisa, está espantando, ele está perguntando. Né? Então, se utiliza os dois pontos. E as reticências, sinalizando a interrupção da frase, indicando o pensamento incompleto, ironia, hesitação, dúvida, confusão, de modo que caberá ao leitor completar o sentido, ou seja, ele não finaliza a frase, né? Ele deixa os 3 pontinhos para a pessoa concluir, né, sozinho o que ele quis dizer, só ficar imaginando, né? Ele não conclui quem está falando. O moço que fez a placa, eles o conheceram depois. Escreveu a primeira palavra na parte de cima e, como ficou sobrando um espaço, botou ali a primeira letra da palavra seguinte e deu os 3 pontinhos, né? Ou seja, ele não concluiu, ele deixou, né, várias ideias para a conclusão dessa frase, então ele deixou os 3 pontos. Na fala, as interrupções indicadas por reticentes são marcadas por pausas, ou seja, uma pequena parada, né, espera. Então agora vocês vão fazer esse texto, tá? Vocês vão reescrever a seguir o trecho que está aí, né, e tem duas solicitações para fazer essa atividade. Né? O primeiro, leia para perceber o sentido de cada frase, onde cada uma termina, e em seguida separa as frases com ponto final. Ok? Já já a gente faz a correção. Tá joia?